São 195 anos da vitória na Batalha de 11 de Agosto, dia de feriado municipal e dia de celebrar a identidade praense e o património cultural local, com a reedição do Memorial da Praia da Vitória. Eduardo Ferraz da Rosa foi o coordenador editorial responsável pelo trabalho para que hoje se possa continuar a celebrar a história e deixar o legado para as gerações futuras. A segunda edição deste livro foi retomada com um trabalho em 2002, aumentando-o e atualizando-o com novos textos e imagens. Em 2024 são ultimados todos os pormenores, sem esquecer o raro e conhecido original memorial da muito notável Vila da Praia da Vitória, organizado por Vitorino Nemésio em 1929 na imprensa da Universidade de Coimbra, a quando da comemoração do centenário da vitoriosa Batalha Liberal de 11 de agosto de 1829. A presente publicação, com novos e contemporâneos arquivos fotográficos sobre aspectos urbanísticos, patrimoniais, culturais e paisagísticos da Praia da Vitória, contém ainda uma nota introdutória da presidente atual desta autarquia, extensos ensaios, estudos e outros documentos relativos às comemorações garretianas e nemesianas praenses, como foi dito. A obra que aqui apresentamos hoje reveste-se de um perfil histórico-bibliográfico e de um conteúdo temático e compósito absolutamente único, porquanto integra, de certo modo, antologicamente, textos de proveniência autoral diferente, para além daqueles cuja autoria é do próprio Nemésio. O primeiro memorial abria com o preâmbulo laudatório e agraciador, dirigido aos leais habitantes da Ilha Terceira, no Decreto Real de 12 de janeiro de 1837, cujo artigo 2º, relativo à Vila da Praia, ao seu novo título de muito notável e às suas respectivas armas de brasão camarário, é ali transcrito. Segue-se a famosa carta prefácio, datada de 3 de julho de 1929, dirigida por Vitorino Nemésio a Ramiro Machado, onde o jovem académico coimbrão salienta que o seu memorial, e cito, não é uma história da praia, senão, na parte que poderia naturalmente ter pretensões a isso, uma sebenta do que se refere nos anais, ou seja, à prosa de Ferreira Drummond, que Camilo de Castelo Branco, diz o praense, numa hora de crueldade, chamou indigesta e mal feita. Depois vem o texto da história insulana, do padre António Cordeiro, com a descrição da praia e seu termo. Logo a seguir aparece-nos um longo e central texto do próprio organizador da obra, esse sim, essencialmente a partir de Drummond e rebuscando a história geral da vila. E é então que Almeida Garrett aparece com a sua Ode Canção, a lealdade em triunfo ou a vitória da praia, antecedendo o estudo de Belisário Pimenta, esse sim, sobre a ação do dia 11 de agosto de 1829. De novo, porém, aparece um outro texto de Nemésio, a terceira durante a regência, notoriamente já sob o percurso académico de investigação de Nemésio para a sua tese de doutoramento sobre Alexandre Herculano. Finalmente, o Memorial Nemesiano de 1929 encerra com o estudo do professor Virgílio Correia sobre os portais da matriz da Vila da Praia da Vitória, que nós de algum modo completamos com o artigo, um breve ensaio sobre a Igreja Matriz da Praia. Ora, como se poderá ver pelos conteúdos que acima expliquei e cotejei, tanto o nosso memorial de 2002, primeira edição, quanto este de 2024, ambos, portanto, já não somente réplicas daquele de 1929, o da muito notável Vila da Praia da Vitória, quanto titulando-se então e doravante, desde há 22 anos, os dois, estes,
Memorial da Praia da Vitória. Uma reedição que se distingue do original e com mais informações, mas sem esquecer o que os antepassados deixaram e vivenciaram. Um livro que é testemunho de tudo o que moldou a cidade ao longo dos tempos e que convida à reflexão sobre as nossas origens, lutas e conquistas, segundo a autarca praiense. Apela que é preciso sentir a responsabilidade de continuar a construir a história da Praia da Vitória com o mesmo espírito de coragem, união e esperança que caracterizou os nossos antepassados. Relembra que a Batalha de 11 de agosto de 1829 é um marco significativo que mudou a identidade e trajetória praiense. Hoje, passados 195 anos e em dia feriado municipal, como Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sinto-me especialmente grata por esta oportunidade de relembrar e refletir sobre este período crucial, bem como sobre a moderna história militar dos Açores, sobre a égide do tema das festas de praia, da fuga da família real à Vitória da Praia. Em 1829, os Açores foram palco de um dos episódios mais emblemáticos das guerras liberais em Portugal. A nossa ilha, em particular, desempenhou um papel central neste conflito que se travou entre liberais e absolutistas. Devemos recordar com orgulho e gratidão a vitória conseguida a 11 de agosto de 1829. Esta história não foi apenas militar. Foi sobretudo uma vitória de vontade popular, de determinação em lutar por um futuro melhor e mais justo. Neste sentido, a resistência e a resiliência demonstradas pelos praenses foram fundamentais para o desfecho da batalha. É, portanto, essencial que nunca esqueçamos os sacrifícios feitos por aqueles que lutaram nesta batalha e que os honremos através da preservação da nossa memória coletiva. Em dia de comemorações também decorreu a Conferência 1829 e a Moderna História Militar dos Açores, no Salão Nobre dos Passos do Conselho, protagonizada por Sérgio Rezendes. Refletiu sobre a posição estratégica e geográfica dos Açores e da Praia da Vitória no decorrer do ano de 1829. Segundo Sérgio Rezendes, é realmente um período rico e interessante da história, mas que carece de nova interpretação, estudo e reflexão. Esta Ilha Terceira é efetivamente o grande núcleo de resistência a Dom Miguel, embora com oscilações, dada a permanente instabilidade, mudanças de poder e mesmo falta de confiança política, pelo menos até 1829. Mesmo a vitória no pico celeiro não estabeleceu o domínio liberal na ilha, paulatinamente reforçado pela chegada de importantes figuras da história de Portugal. Como pedra angular, o Batalhão de Caçadores 5, que ainda assim passou por momentos de fraqueza e quase se refugiou na imigração, que caracteriza este período, portanto, demonstram essa vulnerabilidade. Na defesa de Dona Maria II, os liberais vão beneficiar de um sistema miliciano relaxado, cujos soldados, em muitos casos, nem conheciam os nomes dos seus oficiais, e disperso pela influência das diferentes ordens dirigentes, até mesmo com falta de armamento e deficiente organização. Portanto, há aqui uma conjugação de fatores que nós não podemos deixar de ter em atenção para a narrativa histórica que nós conhecemos das lutas liberais nos Açores. Há aqui outros fatores que nós temos que ver e temos que analisar. À emancipação terceirense, Dom Miguel respondeu com a mudança da capitania para São Miguel, dividindo politicamente o arquipélago em duas jurisdições, a primeira liberal em Angra e a segunda absolutista em Ponta Delgada, submetendo as restantes 7 ilhas a São Miguel. Ficava a Junta Liberal de Angra, segundo José Miguel Sárdica, cito, duplamente isolada pelo cerco miguelista e pela falta de apoio das outras ilhas. Fim de citação. A Ilha Terceira, isto é fantástico, passava de símbolo de opressão do capitão-general para um símbolo de liberdade, porque agora já era, portanto, liberal. Sendo vigiada de perto pelas autoridades da vizinha São Miguel, que em conjunto com o governo miguelista, tentavam minar os parcos recursos financeiros, militares e humanos terceirenses. Apoiado, mesmo que de forma débil, a partir do exílio, mas em especial pelos açorianos, a ação do Conde de Vila Flor vai permitir reagrupar o arquipélago a favor dos liberais e estabelecer as bases para o futuro exército libertador, mesmo que sob pesadas contrapartidas humanas, financeiras e materiais. Marcava-se agora um novo ritmo liberal
em uníssono, uma vez as ilhas todas tomadas a favor dos liberais. Eu vou-vos dar um exemplo. Dos meus colegas no continente, nenhum reconhece o número de 7.500 bravos de Mindelo. Para eles esse número não existe. Não existe documentação oficial que fale que foram 7.500 homens com que Dom Pedro desembarcou nas praias do Mindelo. Portanto, isso demonstra que nós estamos aqui um pouco agarrados a uma narrativa que, não deixando de estar em certa parte correta, deverá ser colocada em dúvida e deverá ser revista. A batalha contemplou um período importante da história militar dos Açores e contribui para a atualidade, com a vitória das tropas liberais e com a atribuição dos títulos Muito Notável e Vitória à Praia. E é com esta conferência e com um livro de referência e guia de acesso a algumas das fontes mais importantes da história da praia, que foi comemorado mais um 11 de agosto, onde também foi inaugurado o núcleo expositivo no Forte de Santa Catarina, no Cabo da Praia, e feita homenagem aos antigos combatentes.